Por que os humanos não vão à guerra? Parte 3. Seguindo os acontecimentos do Senado da Federação, o alto escalão toma a decisão de tentar interferir na dura decisão que os humanos tomaram. Eu temia que os humanos pudessem atacar assim que nossas naves entrassem no Sistema Sol. Mas o fato de ainda estarmos aqui era um bom sinal. O Senado da Federação havia aprovado por pouco a decisão de confrontar os terranos, com a porta-voz Ula sendo uma das defensoras mais fervorosas da moção. Mesmo com toda a sua influência política, muitos representantes estavam indecisos sobre tomar qualquer atitude. O destino que havia recaído sobre os devoradores poderia muito bem ser o nosso também, caso provocássemos os humanos. Sinceramente, acredito que, se fosse para convocar membros da própria espécie deles, o Senado não teria aprovado essa proposta. Mas, como sempre, eles assumiram que os Yatari, os Shanik e os Rodal fariam o trabalho sujo, enquanto assistiam de seus gabinetes, em segurança. Eu estava longe de me sentir entusiasmado por liderar essa missão. Afinal, estávamos arriscando vidas da Federação para proteger justamente aqueles que haviam tentado nos destruir. Embora a solução dos terranos fosse extrema, eu, ao menos, entendia de onde vinha aquela decisão. Mas seria desonroso recusar uma ordem direta. A última coisa que eu queria era ser rotulado como traidor e covarde. Além disso, se eu comandasse a frota, ao menos seria sensato o bastante para não partir cegamente para uma batalha contra um exército superior. Não tinha tanta certeza se meus colegas, que nunca haviam testemunhado o poderio bélico humano de perto, teriam a mesma cautela. Especialmente considerando que a maioria dos oficiais Yatari via a diplomacia como um sinal de fraqueza. O primeiro oficial Bless levantou os olhos do seu terminal, enquanto passávamos pelo primeiro planeta do exterior do Sistema Solar. Senhor, estamos quase dentro do alcance de mísseis da Terra. Devemos preparar as armas? Nossa ordem é impedi-los, não atacá-los. Se entrarmos em combate direto, estaremos condenados. Vamos torcer para que os humanos ainda prefiram conversar. Abra uma chamada para o comando terrano. Blaze chegou a abrir a boca para discutir, mas pensou melhor. Silenciosamente digitou alguns comandos no terminal, murmurando algo baixo. Os poucos segundos em que a chamada permaneceu sem resposta foram de puro nervosismo. Eu temia que os humanos simplesmente nos ignorassem. Um alívio tomou conta de mim, quando um rosto familiar surgiu na tela. O comandante Rykov não parecia nada bem. Seu cabelo preto estava despenteado, o uniforme amarrotado e olheiras profundas marcavam seu rosto. Bem diferente do homem confiante e radiante que havia vindo em nosso socorro no dia anterior. Parecia que ele deveria estar descansando, e não na ponte de uma nave, mas temi que apontar seu estado fosse interpretado como ofensa. O oficial humano encarou a câmera, com uma expressão que beirava o suplício. General, aconselhamos fortemente que recuem suas naves e fiquem fora disso. Não posso fazer isso. O que vocês estão prestes a fazer é errado. A vida inteligente é sagrada, e exterminar uma espécie inteira é um crime contra a própria consciência. Os devoradores mal demonstraram que são sencientes. Estou surpreso que logo você corra em defesa deles. Nem sequer se passou um dia desde que eles destruíram milhares de suas naves. Você e eu sabemos que, se não tivéssemos aparecido, eles teriam matado todos vocês sem pensar duas vezes. Eu estremeci. Nem me lembre, por mais que eles tenham feito, eu não quero ver uma espécie inteira ser massacrada. Isso nos tornaria tão ruins quanto eles. O que eles fizeram não torna certo o que vocês pretendem fazer. O comandante Rykov suspirou. Bem, parece que chegamos a um impasse. Suponho que vocês irão nos atacar se não recuarmos? Só queremos conversar. Vocês não precisam fazer isso. Sua espécie tem um código moral, certo? E se houver inocentes, crianças e civis no mundo natal deles? Olha, eu também não gosto do que estamos prestes a fazer, mas tenho minhas ordens. E nem sabemos se eles têm civis, ou sequer se são capazes de sentir emoções. Justamente, não sabemos.
Qual o problema em esperar e conseguir mais informações? Você não quer entender por que eles estão fazendo isso? Gostaria de entender. Respondeu Rykov, inclinando a cabeça, pensativo. Suponho que não custe nada reunir inteligência. Na verdade, isso pode ser útil no futuro. Deixe-me entrar em contato com o alto escalão e retorno num instante. Esperei pela chamada de retorno, esperançosamente de que os humanos fossem flexíveis ao pedido da Federação. Após alguns minutos, Rykov retorna. Então, o que você sugere, general? Você acha que podem capturar uma das naves deles? Precisamos trazer um deles vivo. Sim, acho que podemos fazer isso, general. O que acha de se juntar a nós pessoalmente em nossa nave capitania? Prefiro estar lado a lado, e não como inimigos. Pesei minhas opções. Aquilo poderia muito bem ser algum tipo de truque humano, atraindo o oficial de mais alta patente da Federação até a base deles apenas para prendê-lo. Tirar-me de cena desestabilizaria o comando da frota. Era natural desconfiar da proposta. Mas imaginei que, se as intenções de Rykov fossem realmente maliciosas, nem estaríamos tendo essa conversa. Os terranos tinham capacidade de aniquilar nossa frota inteira de uma só vez, e ainda assim, não haviam disparado contra nós. Além do mais, eu ainda devia um grande favor ao comandante por ter salvado minha vida. O mínimo que podia oferecer era um pouco de confiança. Ficarei feliz em me juntar a vocês, comandante. Um leve sorriso se formou no rosto de Rykov. Excelente. Aguardaremos seu transporte. Venha sozinho e desarmado. E, por favor, ordene que suas naves interrompam o avanço e nos permitam passagem. A transmissão se encerrou, e o primeiro oficial Bless imediatamente se manifestou. Senhor, o senhor não pode estar pensando seriamente em ir até lá, né? Franzi a testa, nada satisfeito em ver minhas decisões sendo questionadas. Eu tenho que ir. É nossa única chance de convencer os humanos a recuar, e será a primeira vez que alguém terá uma chance de falar diretamente com esse temeroso inimigo. É claro que qualquer informação que eu pudesse obter sobre a natureza dos devoradores seria inestimável para a Federação. Mas eu estaria mentindo se dissesse que minha curiosidade não era também pessoal. Eu me alegrava com a possibilidade de exigir eu mesmo as razões deles. Assassinato em massa não era a solução, mas nossos inimigos precisavam ser responsabilizados pelas perdas que haviam causado. 2 soldados terranos estavam esperando na escotilha quando minha nave atracou. A revista que fizeram em mim pareceu um tanto invasiva, mas suponho que só queriam ser minuciosos. Quando se certificaram de que eu não carregava nenhuma arma, me conduziram até a ponte de comando. Comparado às naves da Federação, o interior da nave Capitania Terrana era, sem rodeios, feio. Os corredores eram apertados e as cores, uma mescla monótona de cinza e branco sujo. Ficava evidente que os humanos davam pouca importância a elementos de design, preferindo focar em equipar a nave com o máximo possível de armas e estações de comando. Não pude evitar uma leve sensação de claustrofobia enquanto atravessávamos uma série de corredores sinuosos e escadas estreitas. O corredor finalmente se abriu em uma câmara mais ampla, ladeada por fileiras de monitores e com um display holográfico no centro. Minha primeira impressão foi de que jamais havia visto um centro de comando tão desorganizado na vida. Dezenas de pessoas circulavam pelo local, tablets nas mãos, gritando umas com as outras. Como conseguiam operar em meio a tanto barulho e caos? O comandante Rykov estava no centro daquela loucura, analisando uma projeção da frota dos devoradores. 2 oficiais estavam ao seu lado, pelo que consegui ouvir. Pareciam estar fazendo estimativas das capacidades do inimigo e revisando um plano. Franzi a testa e levei a mão à cabeça enquanto me aproximava deles. A dor de cabeça já começava a se formar por causa da confusão ao redor. Bem-vindo a bordo, general, disse Rykov, sem desviar os olhos do holomapa por um segundo. Nem entendi como ele percebeu minha aproximação. Partiremos em alguns instantes. Espero que não nos cause problemas. Relaxe e aproveite o espetáculo. Muito bem, todos aos seus postos.
A voz de Rykov se elevou em um grito poderoso, que se sobrepôs ao burburinho ao redor. Traçar curso para o Sistema 1964A. Sistemas de armas em alerta máximo. Equipe de abordagem, prepare-se. Num piscar de olhos, toda a conversa cessou, e os tripulantes correram para seus postos. O caos deu lugar, quase instantaneamente, a uma equipe silenciosa e atenta. Fiquei admirado com a rapidez e a disciplina da mudança, observando, enquanto executavam suas funções com eficiência impecável. A dualidade da humanidade se mostrava tanto em suas operações diárias, quanto em sua própria política militar. Um velho e familiar nó se formou no meu estômago, enquanto entrávamos no hiperespaço. Um ruído estranho, como um chacoalhar vindo das paredes, indicava que a nave estava operando nos limites máximos de sua velocidade de dobra. Em poucos minutos, a nave terrana retornou ao espaço real, na fronteira do território dos devoradores. Nossos sensores detectaram uma formação de 16 naves em trajetória de patrulha, dentro do alcance das armas, senhor. Relatou um dos oficiais e o comandante Rykov assentiu. Muito bem. Quero todas as naves destruídas, exceto uma. E antes que percebam o que as atingiu, desativem a última e preparem-se para abordar. Precisamos dos sistemas dela funcionando. Então, nada de explosivos de pulso eletromagnético. Mantenham-se nas armas convencionais. Vamos lá. Observei pela janela enquanto centenas de mísseis avançavam em direção à frota. Um indicador piscava na tela, rastreando os alvos. Parecia que os computadores estavam pilotando as armas remotamente. As naves de patrulha tentaram se virar para nos enfrentar, disparando projéteis cinéticos na tentativa de destruir os mísseis. Alguns acertos ocorreram, mas com apenas segundos para reagir, era impossível interceptar todos. Os explosivos humanos atravessaram os cascos metálicos dos devoradores, como se fossem feitos de papel. A força de várias detonações simultâneas reduziu as naves às suas estruturas internas, arremessando pedaços de metal deformado em todas as direções. A única nave que restou foi a última da formação, um pouco mais atrás. Um único projétil atingiu esse último cruzador, abrindo um rasgo na lateral. Não havia como aquela nave fazer um salto enquanto perdia a atmosfera. Um transporte humano se aproximou da embarcação avariada. Não estava claro o que a equipe de abordagem encontraria lá dentro, mas, depois de testemunhar mais uma vez o poderio humano, eu estava confiante de que qualquer resistência dos devoradores seria rapidamente esmagada. Comandante Rykov batia o pé, impaciente, enquanto seus homens vasculhavam a nave. Líder da equipe, relatório de situação. Ordenou o comandante. Senhor, encontramos 2 combatentes inimigos inconscientes a bordo. O suporte de vida parece ter sido desligado. Respondeu um dos oficiais, pelo comunicador. Não atingimos os sistemas de computador nem de energia. Eles fizeram isso sozinhos. O quê? Preferindo o suicídio a serem capturados. Levem eles imediatamente para sua nave. E tentem reanimá-los. Sim, senhor. Estamos a caminho. Franzia a testa confuso. Por que os devoradores desligariam seu próprio suporte de vida? Talvez fosse uma questão de honra, mas não fazia sentido escolher a asfixia lenta em vez de um disparo simples na cabeça. Eu só podia torcer para que os médicos humanos fossem tão competentes quanto seus soldados. Haviam tantas perguntas a serem feitas, mas como um antigo ditado humano diz, homens mortos não contam histórias.